com imensa alegria e satisfação que começamos mais um episódio do Fala Comigo, Jaú. E hoje ele, empreendedor, empresário, é tanto rótulo que eu nem vou conseguir falar. Se apresente para nós, Rafa. Muito boa noite, obrigado pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês, bater um papo. Sou jauense, né? Hoje sou empresário aqui há 7 anos e a gente decidiu pegar uma linha um pouco diferente, né? Entre ser mais um vendedor de produtos, fazer algo diferente com isso. E aí nesse processo, como você brincou, né, hoje tem vários rótulos que empresário, palestrante, mentor, alguns falam que é vendedor de curso, enfim, né? Mas é tudo dentro do ecossistema que a gente vai conseguir explicar um pouquinho aqui como que isso rolou, o que está acontecendo. E é um prazer, cara. Estou animado para esse Opa, bate-papo aí. prazer é todo meu. O Rafael, então, ele é de Jaú e um mega empresário extremamente conceituado nacionalmente, né? E eu quero saber um pouco mais, mas antes, vamos saber um pouquinho sobre a sua vida pessoal, aonde nasceu, como foi a criação, já trabalhou com calçado ou não, que Jaú tem que passar cola. Sim. Se não passar cola, não é jauense. Então eu quero saber um pouquinho mais, conta um pouquinho pra gente, Rafa. Cara, foi uma transição de carreira muito doida, né? Sou jauense, sou nascido aqui, sempre morei aqui, nunca morei fora, né? Agora eu tô vivendo uma fase da híbrida, né? Então metade da semana eu fico em Alphaville e metade aqui em Jaú, né? Isso começou agora, mas eu já estava envolvido com esse pessoal lá há uns 3 anos e isso foi sendo construído, né? Mas eu vivi a minha vida inteira em Jaú, eu sou contador de formação. Eu fui apaixonado por contabilidade. Eu fiz 3 pós-graduação na área de auditoria, controladoria, finanças e trabalhei muito tempo em escritório de contabilidade. E depois eu fui para uma fábrica, né? Então foram 17 anos dentro de fábrica em que eu comecei como o cara para fazer custo. E aí depois no meio do processo eu acabei virando gerente administrativo. E aí eu passei a ser controller. E só que eu nunca fiquei limitado à contabilidade. Então eu fui para a China nesse processo, tocava feiras, até que chegou um ponto que eu falei, poxa, agora eu preciso ter o meu negócio. Mas a minha formação, a minha expertise, tem um outro Rafa, né, que hoje o pessoal vê de palestras, conteúdo, vendas, empreendedorismo, mas tem um Rafa ali contador, analítico, né? Isso me ajuda muito, mas isso não vende, né? Não é isso que faz vender, não é isso que faz ganhar o mercado. Então, como formação, eu venho dessa área. E aí chegou um ponto que eu falei, poxa, eu não quero mais ser o cara que mapeia, o cara que planeja, o cara que projeta, eu quero ser o cara que faz acontecer. E aí onde que eu decidi abrir minha empresa, partir para o mercado, ter um produto, começar a vender e hoje ele está entrando com uma mão muito forte na questão do ensino, né? Que é a parte que eu acredito do transbording, que a gente passa a ensinar pessoas a fazer aquilo que deu certo para nós, né? Eu gosto muito dessa linha porque você ensina o que você faz e não ensina o que você aprendeu, que é o empreendedor de palco, né? Que a gente sabe que tem muito isso, principalmente no digital. O cara que botou um blazerzinho, ele vai lá e pega um enlatado de um livro e fala bem, tem desenvoltura, mas nunca tocou uma empresa, nunca construiu equipe, nunca ganhou mercado, nunca passou por crises, não passou por uma pandemia, Nunca enfim, quebrou? nunca quebrou, nunca ficou É, sem dormir para saber como que vai fazer a folha de pagamento. Então, é uma coisa assim que eu gosto muito de ensinar e ajudar pessoas nesse processo, né? não, legal demais. E assim, tem dois Rafael, certo? Certo. O empreendedor, o mentor, né? Uhum. E o da Vendrata, Sim. certo? Onde entra a Vendrata na sua vida? Tá. A Vendrata, ela foi assim, ó. Como eu trabalhei muito tempo em fábrica de calçado, né? Nós estamos um polo calçadista. Eu sou jauense, sou situado aqui, minha família é daqui. Hoje estou com uma filhinha de 2 anos, minha esposa, estou junto com ela há 15 anos. E eu fiquei 17 anos dentro de fábrica, né? Então, quando eu falei assim, ó, eu vou partir para um negócio, né? Eu queria um negócio, mas eu não tinha apego a um produto. Não, eu quero ser um vendedor de microfone, de tecnologia. Então eu falei assim, pô, eu quero fazer um negócio diferente. Eu estou num polo calçadista e que eu tenho um relacionamento, network, conheço pessoas desse meio. Se eu preciso de um produto, qual o mais fácil para começar aqui? Então, eu usei o calçado como o veículo, né? Mas no meio do caminho, a Vendrata ela já nasceu com algumas ideias de fazer a diferença dessa parte de ensino, desde o logo da Vendrata, né? Que já tem é um diamante com uma abertura, que era essa abertura significava o quê?
que é diamante é um símbolo de riqueza, e a Legal. ideia dessa abertura é que as pessoas participassem dessa construção. Então a gente já tinha uma ideia de ensinar, já tinha uma ideia de transbordar, e o calçado ele foi o veículo para isso. Mas assim, então você não conhecia nada? Não, eu fiquei 17 anos entre fábrica, Sim. feiras, fui para a China desenvolver produtos, enfim. Né? Então a Vendrata ela aparece nesse sentido. Né? Era uma ideia de negócio e que o calçado ele foi o veículo, ele foi o produto. Não era assim, meu sonho era ter uma marca de calçado. Tanto que o nosso negócio em si, ele é um processo, não é uma marca. Porque todo o nosso conceito é colocar a marca do cliente no produto e facilitar o empreendedorismo. Então, nós não trabalhamos a nossa marca, nós somos um meio. Né? Então, por isso que o slogan nosso é: fazemos você prosperar com o seu próprio negócio de calçado. E o que a gente ensina é isso. Técnicas para você começar a vender por WhatsApp, para você começar a sua própria marca, para você começar a vender por Instagram, para as pessoas realizarem o sonho delas e ter o próprio negócio, mas trabalhar na sua própria marca. E não ser um revendedor vendrata. Né? Então a filosofia do negócio partiu daí. O calçado foi o veículo. Né? E hoje, é claro, a gente tem um produto muito bacana, um produto, a gente tem conhecimento de mercado, mas não tinha aquele apego, não, eu quero ter uma fábrica de calçados, uma marca de calçados. Não era isso. Né? Sendo muito sincero aqui. Cara, que legal. E eu não imaginava. De verdade, pra mim, assim, eu tinha uma outra visão. Pra mim era algo que, eu vou falar como leigo, tá? Eu É, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo certo. já, vejo o destaque, a potência que é hoje. Uhum. Só que pra mim realmente era uma fábrica de calçado que Uhum. deu super certo e com a administração sua, e hoje virou, essa referência que é. Uhum. Mas assim, a minha principal dúvida é como é o começo seu? Tipo assim, então vamos Certo. lá, tem a ideia da Uhum. Vendrata, a Sim. gente sabe o que é, mas como é o começo? Tá. Entendeu? Como é, ó, cheguei aqui, eu tenho a ideia Vendrata, como eu começo ela? Como é o Uhum. start dela? A ideia, eu acho que todo mundo que começa a empreender quer fazer algo diferente, quer fazer algo novo. Mas o começo da Vendrata foi encontrar uma pessoa disposta a trabalhar, pegar 200 pares em consignação de uma fábrica que eu conhecia, uma sala comercial menor do que esse estúdio dessa parte aqui de gravação e montar uma marca, um Instagram e começar a vender. Né? Uau. Esse foi o começo, né? E assim, desde o início, por eu ter uma habilidade assim que eu considero uma habilidade bacana em planejamento, a Vendrata ela começou trabalhando com o dinheiro dos outros. Eu não coloquei R$ 1 nela. E o Caramba. sistema dela que foi fazendo reinvestimento dos primeiros lucros, com custo extremamente baixo, um funcionário, um lugar extremamente barato, e ela se construiu seu próprio capital. Não teve dinheiro de banco, não teve aportes do Rafa. Claro que eu não dependia dela no começo, eu tinha algumas rendas ainda. Quando eu comecei a vender, eu continuei na Que empresa ano, desculpa? 2017, né? 2017. Só que teve uma sacada, né? A gente viu que o digital estava crescendo muito, e aí eu comecei a olhar a cidade e falar o seguinte: poxa, a gente tem o território do calçado aqui. E desde o meu tempo de fábrica, muitas fábricas que eu trabalhei tinham lojas lá. E aí a gente via, ó, essa semana veio 15 excursões. Nossa, esse mês aqui teve quase 50 ônibus que trouxeram pessoas para comprar. Só que ali 2013, 14, 15, a gente percebia que não importa o quanto abria de loja, cada vez vinha menos pessoas. A gente falou assim, poxa, por que será? Quem que era o cliente, o atacadista? Era a sacoleira, né? A sacoleira, ela fazia o quê? Ela viajava, às vezes uma mulher pegava uma van no Mato Grosso, passava um dia viajando para vir aqui comprar 200 pares num sábado, passava um dia para voltar, vendia em 15 dias e tinha que fazer de novo. Que é o que a turma faz no Brás em São Paulo, que vai comprar produto, essa via sacra, né? Ou seja, o empreendedor na unha mesmo. Falou assim, se essa mulher conheceu o nosso produto, que ela veio uma vez aqui, e depois ela já conheceu a qualidade, já conheceu que é a empresa real. Será que por WhatsApp, ela pedindo fotos, pedindo uma reposição no pedido, fazer um pagamento, a gente mandar para ela, não vai dar mais autonomia para ela, não vai diminuir os gastos dela? Só que até então falou assim, pô, mas venda na internet é golpe. Não, ninguém, a pessoa quer pegar o produto na mão. Então, quando a gente quebrou esse paradigma, foi quando a coisa começou a acontecer. E aí a gente começou a fazer isso a nível Brasil, e por isso que foi um crescimento, porque era uma tendência de mercado. Né? As pessoas precisavam viajar. Depois, compra online, mas a maioria das fábricas não tem um site para você entrar e comprar online. E outro, o cara que compra seu produto para revender, que no nosso caso não é uma marca para usar. Né? Os nossos clientes compram para revender, é a modalidade de negócio B2B, né? Ou seja, a gente vende para quem vai fazer dinheiro com o nosso produto e não o consumidor final, que seria o B2C. Então, quando a gente percebeu essa necessidade, falou, poxa, as fábricas não têm um site altamente, com automação para fazer uma jornada de compra bacana. Comprar por catálogo é complicado, depende de um representante para ir lá.
Será que se a gente tiver um atendimento humanizado, com pessoalidade, trocando áudios, mostrando produtos, depois que ele conheceu a primeira vez, será que ele não vai economizar várias viagens e conseguir ter uma rotatividade de compra muito maior? Então foi dessa visão que a hora que a gente sentiu que isso ia dar certo, e a gente falou assim, meu, é aqui que a gente vai investir, é aqui que a gente vai canalizar energia, e aí começou a explosão. Então, assim, a gente teve 2017 foi o início. 2018 já teve um faturamento muito legal, já passou da casa de 100 mil mês. Em 2019 dobrou. Em 2020 dobrou a dobra. Em 2021, com pandemia, dobrou a dobra. Então, ali a gente falou assim, poxa, isso aqui não é que o produto é fantástico, era uma tendência de mercado. É a O fórmula. comportamento de consumo das pessoas estavam mudando, né? A internet já estava muito forte, crescendo desde 2010, mas ainda tinha muitos negócios que não tinham se digitalizado. E foi bem nessa onda que a gente entrou dessa visão. Pô, as pessoas vão precisar de mais praticidade. Mas o site, mas é isso. Tem muita gente que fala assim, não, é só fazer um site. Cara, fazer um site e vender é tanta energia e tempo para você montar uma loja e fazer ela vender, né? Tem muita gente que fala assim, montei um site. Tá, mas não vende, tira 20 pedidinhos por mês, né? Então, montar um site é uma coisa. E eu vi que muitas fábricas não tinham isso e tinha muita gente viajando, gastando dinheiro com viagem. Imagina que a mulher vende 500 pares por mês para fazer sua renda de 10, 15 mil, 5 mil. E aí ela fica 2 dias viajando, a cada 15 dias, ficando longe da sua família. Falou, pô, será que ela não está querendo algo? Ah, mas por WhatsApp ninguém compra. Eu falei, então, mas vai passar a comprar. Está se tornando o maior comunicador do mundo. E foi aí que a ideia, juntou o ideal de fazer algo diferente, junto com algo novo dentro de uma tendência de mercado, e o calçado foi só o produto, foi só o veículo, né? Cara, a gente ouvindo isso daqui, a única coisa que eu penso na minha cabecinha é como você foi louco. Porque você arriscou, Sim, literalmente, você sim. arriscou. A gente tá falando de 2017, não tem certeza nenhuma na internet, Nada. né? A gente ainda falava, a internet é o futuro. A internet é o futuro. Você lembra bem Ele não disso, tinha claro. chegado, né? Não, não, Mas a gente não. via que estava rolando, mas não era todo mundo que conseguia, né? Todo mundo falava, a internet é o futuro. Uhum. Se você for parar para pensar bem, eu acredito que depois da pandemia que a gente, Sim, todo mundo caiu na realidade. Hoje a sim, isso. internet é a realidade. É. Mas até então, naquela época, e você investir apostando nisso, realmente acaba sendo uma coisa bem audaciosa para a época. E o medo era tanto que eu fiz um planejamento. Vamos ver se o negócio é bom. Por isso que eu não investi. Eu investi tempo e Ah, energia. Mas eu tinha um receio, eu falei, a gente vai testar, né? Só que a gente percebe que algumas coisas a gente acaba também não fala assim, ó. Você está dentro de uma tendência, a intenção é boa, você tem uma ajudinha do alto. sim. Porque foi começar a pensar na ideia, apareceu a pessoa, apareceu o lugar, apareceu o fornecedor, apareceu os primeiros clientes. Eu senti um pouco essa facilidade. E aí a gente falou assim, pô, se isso aqui tá dando certo só com isso, imagina se a gente começar agora a dobrar a aposta. E aí começou investimento, reinvestimento, eu deixei tudo que eu fazia para focar exclusivamente nisso e o negócio começou a acontecer. E quais foram as principais dificuldades no começo da Vendrata? Assim, Essa aqueles que você. é aquilo lá, né? Quem é de planejamento, né, que era o meu caso, principalmente quando eu trabalhei como controller, que é o cara que tenta prever todos os cenários possíveis para ver se aquilo vai acontecer, eu imaginava qualquer coisa, menos a que realmente aconteceu. Sério. Que era a questão assim, ó, a gente começou a comprar alguns materiais para ter uma fabricação própria, mas alguns produtos a gente dependia muito de terceiros, ou seja, de fábricas. E o resultado já estava acontecendo. Mas a descrença, acho que por ser um cavalo da própria cidade, né? A gente normalmente aposta no de fora, né? Mas por ser daqui, eu vi assim que, poxa, eu perdi muito tempo tendo que convencer pessoas de que aquilo era bom, de que aquilo estava acontecendo. Mas assim, Rafa, se você tem um negócio que está pujante, que, pô, conversando com você e a pessoa indo lá conhecer, é fácil de ver se é real ou não, ou se é só uma ideia. Mas aí é que tá. Eu lembro que eu estava numa fábrica e aí eu falei assim, ó, a gente tem um volume de compras assim, a gente precisava de um preço diferenciado, nosso cliente é atacadista, hoje tem um estoque de 10 mil pares. O dono fez assim, olhou pro lado, pro sócio dele, 10 mil par, é fácil assim ter 10 mil par. Ele achou que eu estava mentindo, né? E tá tudo bem, porque a fábrica não tem histórico de fazer estoque, né? Ela trabalha de assim, tá, meu, chegou o pedido, vai produzir. Ela tem um giro, às vezes, muito maior do que 10 mil pares, mas ela vai ficando pronto, vai faturando. Fazer um estoque de um produto de moda, aí é onde que cai na segunda loucura. Porque você tem que saber muito bem o que está fazendo. Porque você fez um estoque de 10 mil pares de um produto de R$ 50, você tem ali quase 1 milhão em estoque em giro.
Só que a moda é muito rápido. 3 meses aquela cor está desatualizada, aquele modelo está desatualizado. Se você não sabe o que está fazendo, a chance de perder é gigantesca, né? E aí a minha maior dificuldade é falar o seguinte, não, mas vamos lá conhecer a gente, vamos conhecer a nossa estrutura. Eu te mostro o nosso processo de venda, te mostro o estoque. É, e aí a minha maior dificuldade foi essa, foi falar, meu, olha para o que está acontecendo, me dá uma chance. E aí isso atrasou demais, até que ficou inegável o sucesso. Aí começou as portas a abrir, mas os primeiros 3 anos foi batendo cabeça, cara, tendo que convencer, sabe? Ele, ó, não, vem cá, não, vou te mostrar, isso aqui tá rolando. Mas quem vende por WhatsApp? Não, mas 10 mil, isso daí é... Eu não esperava isso, né? É, acho que Principalmente por ser da cidade sim, aqui, né? claro, mas eu acho que é o que mais É. tem. E é algo realmente surpreendente, né? Porque você quebra o paradigma numa época que ninguém acredita na internet. Não é que não acredita, mas ainda estava muito longe. Fazia Sim. muito tempo, né, que a gente falava sobre Aham. isso. Isso é algo muito legal. Hoje vocês são referência, hein, Jaú? É, eu acredito que a gente tem assim, ó, uma visibilidade. Tem fábricas muito aqui, vamos pensar em faturamento, Tá, maiores do que nós. sim. Agora, com o histórico nosso, do crescimento no tempo que foi, né? E surfando várias ondas, ou seja, não é só venda de calçado. Existe um ecossistema em volta que hoje vende cursos, que hoje vende. A gente não tem clientes, a gente acabou montando uma comunidade em volta da empresa, que é uma das coisas que eu acredito que é o futuro, porque assim. Pouca gente está pensando nisso, mas essa geração que está crescendo agora, eu falo minha filhinha, por exemplo, eu e você, ele tem uma idade próxima, eu imagino, Sim. então a gente era obrigado a assistir um comercial, né? Quando começou o streaming, ó, que beleza, Netflix não tem comercial. Aí no YouTube tem lá, não, eu pulo. Essa geração não está acostumada com isso. Daqui 10 anos, essa geração Z, que tem 15 anos, daqui 10 anos, quando ela tiver o cartão de crédito, como que a empresa que hoje depende de anúncio, seja na internet, no Instagram, vai vender para essa pessoa, sendo que ela não assiste anúncio? Ela Cara, paga a plataforma para não ver anúncio. nunca pensei nisso, Rafa. Então, assim, a hora que a gente falou, ó, qual que é o segredo? É montar uma comunidade de pessoas que falam assim, não, eu gosto da Vendrata porque eles ensinam, porque eles estão comigo, porque eles estão sempre pensando no nosso negócio. Como achar? Então, é informações como essa que a gente compartilha, que é um olharzinho um pouquinho mais no futuro. E por isso eu precisei me conectar com pessoas tão relevantes nesse meio digital, né? Então, eu palestro hoje num dos maiores eventos de e-commerce do Brasil. Um dos palestrantes é por exemplo, Pablo Marçal, ou seja, a minha palestra às vezes é antes e depois do cara. E o cara é o top 1 do Brasil nesse meio. Sim, sim. Então isso traz uma visibilidade, traz uma credibilidade. Então a gente não depende só do anúncio, do fazer tráfego, só do Instagram, né? Existe uma comunidade ali. Então, assim, o nosso curso, que ensina as pessoas a começar o negócio, tem mais de 1.000 alunos. Então, assim, a hora que a gente percebeu, a gente falou, poxa, a gente tem uma fábrica de calçados e vende calçados. Mas a gente é maior do que muita escola, né? E aí que a coisa começou a ficar doida, né? E aí chega nessa parte do inegável, né? Falou, não, ó, tem que olhar para isso, tem que dar uma chance, a gente quer trabalhar com isso. E aí as coisas começaram a ficar mais fáceis. Mas no começo a minha maior dor foi o seguinte, poxa, eu tô mostrando pro cara. Não, mas é um e-commerce, internet, vendendo por WhatsApp, o cara deu 1.000 par, isso aqui é golpe, isso aqui não vai pagar. Falei, mas vamos lá ver. Não, não dava, sabe? É, eu acho Tipo, que, eu acho que é um certo tipo de preconceito enraizado, com tá? Eu certeza. acho que A tem nossa isso cidade daqui. tem um pouquinho disso, assim, Tem, né? tem, tem. Mesmo se você mostrar para ele, não importa se você está Uhum. mostrando, ele não quer vender para você, não importa. Isso realmente é. A gente estava até comentando no off aqui, é algo que eu frequento em Sim. todas as áreas. É como o novo não é bem-vindo, né? Uhum. Sempre vai ser igual, sempre você vai ser martelado, se destacar, se vir com uma ideia nova, infelizmente. Vamos ficar na torcida para Sim, que isso mude e nós, né, como empresários da com cidade, certeza. fazer a É. diferença e dar A nossa oportunidades, né? obrigação, eu acho que é justamente romper isso, né? Romper. E eu não vejo que isso é uma questão de maldade ou algo assim, mas é que parece que o novo, o de fora, é sempre mais atrativo, né? Então eu vi assim, ó, muitas fábricas que eu trabalhei, chegava uma pessoa do nada, não, eu sou um cliente, a gente tem uma loja assim, nossa empresa é assim, a gente tem 10 lojas, tará. E os caras ficavam altamente seduzidos. Não, porque a gente vai trabalhar, não, porque ele falou que tem isso, não, porque ó, o Instagram dele tem 1 milhão de seguidores e tal. E era golpe. Golpe. E aí eu tava aqui fazendo um trabalho que a pessoa podia constatar, ela podia ir lá tomar um café e falar: caramba, é isso que vocês estão fazendo? Mas, meu, eu perdi muito tempo, muita energia tendo que falar: pô, o cara tem o produto, a gente tem o cliente e eu tenho que convencer ele a vender para mim, sabe? Tipo, É, não, mas é. é. Então isso foi uma coisa assim que
Isso não estava no meu planejamento, Não. né? E para Então, no final depois eles virem agora o jogo reverter e sim, eles né? virem atrás, Mas né? eu falei Atrás, assim, né? poxa, se não fosse esse É, começo, talvez é. poderia eu ter ido muito mais rápido, E né? quantas pessoas não são assim, ainda que você teve a persistência, a Com perseverança. certeza. E quantas pessoas não desistem, É engraçado né? que depois daquele cara que falou 10 mil pares, no ano seguinte ele estava com 30. E adivinha, a gente falava que era 30 para outros, e a pessoa fazia, mas não é 30 mil pares. Porque não era Não, natural. mas é. Ninguém estava fazendo isso, né? Pô, é muita grana em jogo, com um produto de moda que é muito arriscado. Falou assim, pô, a fábrica sabe a dificuldade que é para vender 30 mil pares para uma rede gigante com 100 lojas. Como que um cara num barracão, num e-commerce, está girando um movimento desse? Mas ele podia lá ver, mas não entrava, não encaixava, sabe? É, Então, e eu vou fazer um desabafo para você aqui agora. Eu acompanho muito a rede social já faz um bom tempo da Vendrata. é, Até para quem não segue, ó, @Vendrata. É isso, Rafa? Vendrata Oficial. @Vendrata Oficial. E eu acompanho, tem uma moça de olho claro que sempre lança as As lives, coleções, tudo. as lives, tudo. Tem ela, tem a Mari, né? A É, Mari. Tem todo um pessoal, tem um rapazinho também que eu acompanho, que eu adoro ele. Eu acompanho, tá vendo? Eu sou show, show. fiel lá. E Uhum, eu acompanho sempre, e eu sempre vejo o sistema de premiação que você faz, o é, sistema de, como é que eu posso te falar? Proximidade sim. sua com a equipe. E eu observo que eles sempre estão fechados com você. É, Passa um pouco para nós como é essa gestão, essa tá. liderança. É tudo isso que eu vejo mesmo? Como funciona isso daí, Cara, Rafa? é assim, ó. Olhando de fora, às vezes pode passar a falsa impressão de que não tem problemas, né? Mas é a maior dor de todos os empresários. Pô, é duro achar mão de obra, é duro formar equipe. Não, eu queria um vendedor bom. E aí, cai de novo no contrassenso, né? Por exemplo, todo janeiro eu dou um iPhone do ano, no caso esse ano foi um Caramba, iPhone cara. 15, para o maior vendedor, mas existe uma série de Caraca, um parâmetros. iPhone, cara. Não é o cara que mais vende, né? É o cara que mais vende e que gera mais lucro. Às vezes nem sempre é o que vendeu o maior volume, mas por ter sido um pouquinho mais estratégico em questão de descontos, então é a pessoa que mais traz lucro bruto para a empresa, né? Claro que depois daquele número, né? O valor de custo e o valor de venda dá o lucro bruto. Depois tem todas as despesas, Claro, claro. comissionamento, mas a métrica é essa. Então, quantidade de clientes novos que ele tem que saber pescar, ele não pode depender de tráfego, né? Ele não pode depender dos clientes da empresa vieram comprar. Ele tem que saber captar clientes, né? E aí existe uma metodologia em que nós desenvolvemos esse processo que parte do que eu ensino hoje. A pessoa também precisa estar preocupada com o lucro da empresa e não só vender, porque ela ganha de comissão, ela não ganha sobre lucro. Mas se ela se preocupa com o lucro, ela ganha um iPhone, né, no final do ano. Então, assim, você não vê muita gente fazendo isso. E às vezes a Não. pessoa fala assim, pô, é tão difícil vender, é tão difícil sobrar mais, como que dá um iPhone? É tudo cálculo. Eu sei o quanto ela gera para a empresa. E aí a gente começou a trabalhar uma cultura de intraempreendedorismo. De cada 10 pessoas no Brasil, 5 quer empreender, só que só uma tem coragem. Então, existem duas formas de você ser sócio de uma empresa. Ó, eu e o Luiz, Luiz, vamos montar um negócio assim, ó. Eu faço isso, 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 você faz isso, 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 precisa de um capital inicial, eu coloco 50 mil, você coloca 50 mil, se der certo a gente ganha dinheiro junto, se der errado a gente vai perder nossos 50 e vai ficar com um problema e cada um segue seu rumo, né? Mas existe uma outra forma também, que é o seguinte, ó. Luiz, você vai ter o seu fixo, que eu não chamo de salário, eu chamo de ajuda de custo, você vai ter um variável proporcional ao seu crescimento. E se você chegar nesse nível, você tem uma participação nos lucros. Qual que é a ideia do intraempreendedor? É falar o seguinte: poxa, eu não estou arriscando meu nome, eu não estou arriscando meu patrimônio, mas eu estou tendo ganhos variáveis proporcional ao meu crescimento. E também, se eu chegar em tal nível, eu levo uma parte do lucro. Olha que jeito bom de empreender sem correr risco. Porque muita gente quer empreender, mas não tem a coragem de meter a cara no negócio e coisa assim. Então é o que a gente trabalha do conceito de intraempreendedor. Então, cada vendedor é uma loja dentro da Vendrata. Ele tem as métricas individuais, ele tem o quanto ele dá de lucratividade, o quanto que ele vende, quantos de clientes que ele tem, qual que é a retenção da carteira dele, o como ele consegue trazer clientes para a empresa, e tudo isso é treinado. A pessoa entrou lá, em 6 meses ela já teve condições de chegar no nível máximo, né? Nem todos chegam. Alguns vão um pouco mais de tempo, alguns não são tão agressivos, mas depois que um fez, não dá mais para falar que não dá,
né? E a gente já teve pessoas que no primeiro mês já chegou no topo máximo, né? Caramba, Então, cara. assim, a pessoa já tem uma carteira de clientes, já tem um Sim. certo conhecimento, não foi assim, entrou lá, virou uma máquina, né? Então, isso facilitou. Mas em 6 meses a pessoa chega no topo máximo. Só que no topo, não no topo máximo, né? Ela já chega num plano que já fica extremamente atrativo. Qual que é a filosofia? Que essa pessoa que trouxe esse resultado para a empresa, que é metrificado, ela tenha ganhos 2, 3 vezes acima do mercado. E aí que rola o fechamento. Pô, eu estou empreendendo, eu estou sendo treinado, eu estou tendo ganhos acima do mercado, que não é fácil encontrar em outro lugar. E aí começa uma troca, né? Mas aquela falsa ideia de que, nossa, a turma tá fechada, não tem problema. Claro que tem, né? E é uma das coisas que eu falo, né? Não é o WhatsApp que vende. Hoje o maior captador, maior volume de vendas nosso hoje é através do WhatsApp, né? Mas não é o WhatsApp que vende, é a pessoa que está por trás dele. Por isso que tem toda uma metodologia de como se comunicar, de como abordar, de como transparecer confiança, de como saber prospectar clientes através do WhatsApp. E um deles que eu ensino hoje, que eu palestro, é a formação dessa equipe. Porque não tem assim, pô, eu quero um vendedor bom que vende por WhatsApp. Não tem pega um cara que fez uma faculdade de vendas por WhatsApp. Você tem que formar esse cara, né? E é justamente aí que começa uma diferença. Então a gente começa a olhar para reconhecimentos, reconhecimento público. Às vezes, por exemplo, fala do iPhone. Pô, mas o iPhone é um prêmio top. Mas tem um quadrinho que custa R$ 20 em que a pessoa subiu de nível, a gente criou um plano de carreira para cada um, né? Em que todos podem alcançar, todos sabem o ganho de cada nível. E aí, chegando nessa parte, ele faz o seguinte: ó, a cada passo que você der, você é reconhecido. E aí, pequenas coisas. O fato de entregar esse quadro na frente da equipe, ela teve reconhecimento perante a equipe. Então, assim, poxa, eu já não estou numa empresa que trabalhando, eu já tenho reconhecimento. Só que a gente pega esse quadrinho, tira uma foto com ela e posta na rede social. E marca ela. Aí ela tem reconhecimento de clientes, de familiares. Eu já vi pessoas, vendedores, chorando de ver comentários. Às vezes um familiar, às vezes ela tem algum bloqueio emocional, fala, pô, sabe aquela coisa, tipo assim, meu pai nunca falou eu te amo. E aí, de repente, ela vê um comentário lá falando assim, nossa, filha, eu sempre acreditei em você, você é guerreira. Aquilo mexe. Então, assim, esse lance do fechamento da equipe, ela não existe pronta. Nossa, igual você falou, a liderança conta pra gente. É fazer coisas diferentes, mas entendendo o jogo. E eu não tenho a pretensão de não ter problemas, porque teve um cara que pisou aqui nesse planeta há muito tempo atrás, e ele falou: Meu, eu vou dividir o mundo em antes e depois. E aí ele pegou assim, ó, e realmente dividiu. Hoje existe antes e depois dele. E ele falou: Mas para fazer o meu trabalho, eu vou formar 12. E cara, desses 12, a hora que o bicho pegou, um traiu ele com um beijo. Um negou: Não, não, não sou amigo dele. Você é assim? Não, não sou, não, não conheço. O outro duvidou, que a hora que ele ressuscitou, ele chegou e falou: Não, mas deixa eu ver as marcas. Deixa eu. Oh, caramba, tá aqui, ó. Então eu falo assim: se o cara, que era o cara, filho do Todo-Poderoso, teve problemas de liderança, quem somos nós para não achar que, nossa, existe um milagre ou algo assim? Mas esse compêndio de ações diferentes, reconhecimento, plano de carreira, reconhecimento com prêmio, prêmio financeiro, prêmio material, no caso, fone, reconhecimento perante as pessoas, eu acho que esse jogo, com a oportunidade de empreender e principalmente aprender ali dentro, eu acho que é o que é o grande diferencial nosso de formação de equipe. Não é o Rafa, um líder nato, algo assim. Eu acho que é esse olhar de falar, poxa, eu quero que eles realizem os sonhos deles aqui dentro. Eu quero que eles usem a minha empresa como um veículo para esse processo. Talvez vender não era o que eu desejava na minha vida, mas ó, eu estou vendo que isso aqui vai me trazer um resultado. Pô, eu tenho meninas de 24 anos que tem mês que ganha mais do que gerente geral de banco. Né? Então, assim, agora, isso tem um resultado, não é pagar bem. É falar, ó, se não vender, você está aqui, ó, na média do mercado. Aqui e ali é a mesma coisa. Mas se isso acontecer, tem esse benefício. Se isso acontecer, tem esse benefício, eu vou te treinar para chegar lá. Né? Então, rola esse lance desse fechamento, dessa coisa das pessoas falar, pô, parece que a turma lá tem mais vontade, e na minha empresa não é assim, tem uma dificuldade para achar gente boa. É o compêndio de ações diferenciadas que faz essa rotatividade ser menor e conseguir atingir resultados que talvez em outros lugares demora muitos anos, a gente consegue ali em meses fazer a pessoa progredir. Né? Então, eu acredito que um dos segredos, um dos maiores segredos da Vendrata é esse. E não tem nada a ver com produto. Sim. Mas eu acho que a maioria disso vem de você, né, Rafa? Ou não? Sim, A, sim. mai a maioria é E, da sua cabeça, não e é? aí é onde cai aquele ideal, né? Que no começo a ideia do diamante, das pessoas participarem desse processo, é óbvio que eu precisava de um plano diferente, né?
E aí a gente falou assim, tá, quais são as empresas que mais reconhecem no Brasil? Quais são os planos, assim, ó, empresas que se tornaram bilionárias, o que eles aplicaram? E estudando isso, pesquisando pequenas coisas, eu falei, ó, eu não consigo fazer o que essa empresa fazia, mas é que eu consigo. Eu entendi muito bem porque um dos maiores desejos da alma humana é o reconhecimento. Depois que ela tem as necessidades fisiológicas atendidas, as necessidades de segurança. Se você criou um ambiente estável, ela tem as necessidades atendidas, qual que é o próximo? Conforto. Depois que ela conseguiu um certo conforto, qual que é o próximo? O reconhecimento. Então a gente faz essa jornada. Ó, a pessoa entrou Legal. ali, sente que é uma empresa estável, sente que ali ela tem segurança, sente que ali ela tem treinamento. Depois ela tem conforto e fala, poxa, ó, tô conseguindo comprar uma coisa a mais, tô conseguindo trocar um carro. E aí o reconhecimento, ou seja, é uma escada. Então é uma construção de equipe constante, mas copiando, literalmente, ó, isso aqui funciona muito bem na empresa, não, isso aqui está fora da nossa realidade, não dá para fazer isso. Mas e se a gente adaptar isso aqui para a nossa realidade e fazer um teste? Poxa, a turma gostou muito, vamos aplicar. Então, entre inúmeras ações, né, eu falo que o sucesso da venda tem a ver justamente dessas ações que torna tudo diferente, né? O produto fica desse tamanho. Eu tô ouvindo aqui e eu tô, na minha cabeça, estou imaginando aqui assim. Eu tô vendo o Rafa. Vamos fazer um cenário hipotético de futebol. Uhum. O que difere o Messi e o Neymar? O Messi e o Cristiano Ronaldo, desculpa. Um, na minha concepção, é talentoso e o outro é esforçado, Sim, certo? Então o Cristiano Ronaldo, ele é esforçado, ele é... sim. Desculpa, vamos colocar ele como ele tem talento. E o Messi tem dom. O que eu tô tentando decifrar de você é se é dom ou se é talento, ou se é os dois juntos. Porque, assim, essa forma de conduzir, essa Uhum. forma. Eu tô entendendo tudo perfeitamente, mas é um dom incrível, cara. Porque, assim, eu não tô. Tá muito além do que qualquer empresário. E eu Uhum. me coloco nisso daí também. Eu me coloco como empresário. Você tá dando para mim, na verdade, uma aula de Uhum. empreendedorismo. Eu tô literalmente de boca aberta, cara. Assim, como que pode você ter feito todo esse plano, esse. E eu quero saber É. também, Vou, da vou onde te, veio tudo? É seu? É dom? Ou foi vou- algo que você foi estudando? é. Porque como que você pode ter elaborado todo esse plano de carreira? Enfim, é É, algo realmente. eu vou falar a verdade, a resposta eu acho que vai ser até um pouco decepcionante, Não, tranquilo. né? Porque assim, normalmente quando acontece isso, fala assim, poxa, isso está abrindo a minha mente, né? Você fala, como que, exatamente o que você falou, como que pensou nisso? Eu acho que o grande segredo de tudo isso é o desejo de estar sempre aprendendo. Eu sou aquele cara chato que assiste o programa de como que é a vida dos leões do Discovery Channel. Eu sou o cara que fica procurando documentário no Netflix de assuntos que me interessam. É, e tem hora que eu não quero assistir nada também. Eu falo, não, assistir essa série aqui para dar risada e relaxar. Né? Não, não é uma questão de loucura, mas assim, ó, não tem uma semana que eu não leio alguma coisa, que eu assisto alguma coisa que pode agregar. Esse aprender constante começou a diferenciar demais. Por exemplo, essa cultura de meritocracia eu li no livro do Jorge Paulo Lemann, Sonho Grande, que quando eles compraram a Brahma, a Skol, a Antártica, e depois começaram a comprar todas as marcas do mundo, Corona, Budweiser, viraram a B InBev, que era a Interbrew, que ou seja, ela virou a maior cervejaria do planeta. Eles são donos do Submarino, da Burger King, da Heinz. Eles jogaram um war com o mundo, assim. E sempre falou assim, ó, perguntaram pro Lemon o seguinte, ele fala no livro, a cultura de meritocracia e de crescimento. Tanto que na capa do livro tem dois sócios, que é um dos três mais ricos do Brasil. Dois dos sócios dele, um foi estagiário e o outro entrou assim também na base. Ah, não, ele é do financeiro ou algo nesse sentido. Não me recordo qual que é a função. É o Marcel Telles e o Beto Sucupira. Hoje são os caras mais ricos do Brasil. Então, assim, a hora que eu entendi isso e ele mostrou essa importância, ele falou: ó, a gente vai entrar numa empresa, compramos uma empresa. A gente vai olhar o plano dela de crescimento para as pessoas e começa aqui. Aí as pessoas vão se encaixando, tem pessoas que aquilo não faz sentido, que ela estava acostumada com a outra administração, e isso naturalmente vai fazendo uma seleção. Mas, por exemplo, essa cultura de meritocracia, essa cultura de intraempreendedorismo, eu copiei do Lehman, do livro dele. Mas o que fez eu ir pesquisar o livro dele? A vontade de aprender. Então, eu posso falar É para a você, junção dos eu te dois. garanto que não é dom. Porque pessoas que trabalharam comigo há 15 anos atrás, em outras falas, falam assim, não, o Rafa não tem essa cabeça. Né? Não, o Rafa ele era gerente, mas não era assim que ele pensava. Né? Mas aprendendo constantemente, pegando informação e falando, pô, isso aqui faz sentido. Isso aqui... E esse é um grande erro.
tantos empreendedores no Brasil, por que que o cara não leu o livro do maior ainda, né? Porque o maior, é óbvio que ele já trilhou o caminho que a gente ainda não trilhou. É. Então eu falei, poxa, eu preciso saber Como da é o nome do história. livro, desculpa? Esse chama O Sonho Grande. Sonho Grande. Ele fala de várias empresas, mas o foco principal é o Jorge Paulo Lemann, que hoje é um dos homens mais ricos do Brasil, uma das maiores economias, uma das maiores fortunas do mundo, né? Acho que ele está em 28º. E a hora que me chama no livro, ele falou o seguinte: a cultura de meritocracia sempre fez toda a diferença em todas as empresas. A gente pegava um, nomeava o diretor, colava a patente e falava, vai lá e aplica essa metodologia. E aí eu entendi uma fórmula. Eu falei, poxa, eu vou começar uma empresa, eu vou aplicar algumas coisas, claro que adaptada à minha realidade, né? Tem uma sacada que ele fala no livro que é muito bacana. Tem acho que um banco que era do grupo, e ele falou, os diretores começaram a perder a cabeça. Os caras ganhavam tipo 40 milhões no ano de bônus, e aí um começou a comprar helicóptero, no almoço fazer aula de direção de helicóptero. Ele falou, a gente falhou aí, porque as pessoas começaram a se perder, elas ganharam o dinheiro e começou a se perder. A gente mudou o plano, a gente falou o seguinte, ó, você ganhou 40 milhões, mas você vai receber 10 e 30 em ações da empresa para você ainda ter a motivação de continuar crescendo a empresa e talvez esses 30 virar 100, né? Então ele sempre estava adaptando para forçar tudo para o crescimento. Mas nesse crescimento tem que ter o crescimento das pessoas, não só de conhecimento, mas financeiro. Se elas não enxergarem isso, a hora que a pessoa ficou boa, ela vai embora. É verdade. Né? Não tem como reter. Né? Como que você mantém uma pessoa 5, 7 anos? Eu me orgulho que a Vendrata ela teve um dos menores turnover de todas as empresas que eu já trabalhei, né? Que é a rotatividade. Eu trabalhava em fábricas e quando eu fazia os apontamentos, eu falava assim, ó, tem 200 funcionários. Quantas demissões teve no ano? 220. Ou seja, tinha pessoas que estavam ali há mais anos, mas tinha funções que trocava 3, 4 vezes. Por quê? Por não ter um plano. O cara entrava ali, via que era muito trabalho, viu que não ia sair daquilo ali, que o cara acima dele estava ali há tanto. Falei, eu vou procurar outra coisa, né? Então eu falei, poxa, já que eu vou começar uma empresa, eu vou tentar aplicar algumas coisas diferentes. E aí eu comecei com a cultura de meritocracia, por resultados, desenhando planos, já nos primeiros 6 meses da empresa, ó, se faturar tanto tá aqui, se faturando tanto tá aqui, se faturar tanto a comissão dobra aqui, se fazer isso tá aqui. E aí começou, né? Tipo assim, e isso foi feito no lápis, não começou um plano fantástico e deu certo. Ele foi sendo ajustado, ele foi sendo sempre ajustado para quê? Para que a pessoa possa conseguir mais, mas que a empresa cresça também, porque se a empresa não crescer, como que ela vai dar mais para as pessoas, né? Então é assim, ó, trouxe o resultado, vai levar uma parte, né? Só que isso também é uma coisa contrassenso, porque hoje a gente olha assim, a maioria dos empresários olha o negócio e fala, tá tão difícil pagar isso aqui, como que eu vou pagar mais? Tem que estar associado a resultado. Para estar associado a resultado tem que ter um plano. Para entender um plano, você tem que entender seus números. E aí é uma grande vantagem minha, por dominar muito a questão de planejamento, né? E normalmente quando eu converso com empresários, às vezes o cara é o que meteu a cara, é o vendedor, é o cara que tem visão do negócio, mas ele precisa de um contador para dar os números básicos para o negócio. Então, eu vejo assim, isso acaba sendo uma vantagem, mas eu garanto para você que liderança, no meu caso, não é dom, é esforço e parte das sacadas tem muito a ver com aprendizado constante, né? Um livro por mês. É uma meta baixa para quem quer ser um cara, né? Mas faz acho que uns 7 anos que eu leio um livro por mês. Tipo assim, então começa a ter um acúmulo, começa a ter insights assim, fala, poxa, o conhecimento ele vai aumentando, né? Então, assim, mas um cara que faz um mestrado, ele tem que ler um livro por dia num determinado período. Eu não quero ser esse cara, nem me encaixa comigo. Mas a hora que eu entendi que um livro por mês fazia uma diferença, eu nunca mais parei, entendeu? Então, pequenas coisinhas, né? Por isso que eu falei que ia Ah, ser frustrante. não, Né? não. Na verdade, assim, para mim é algo que é que nem você falou. Você acha que não tem, que talvez tem 0% de dom, mas para mim ainda tem é algo que pessoas que trabalham com você e conhecem você falam da forma de liderança e algo do tipo, assim, para mim é algo que realmente tem, é algo interno. É algo Sim, que, porque assim, para fazer algo que ninguém também nunca fez em uma cidade, sim. Jaú fechada, é algo extremamente ousado e para mim tem que ter muita Hum. coragem. Mas você vê que eu bato na tecla e falo assim, ó, eu era contador. Sim. Eu era o cara que escolhe ser contador, ele não é um cara muito de pessoas. É por isso que eu falo assim, ó, dá para aprender, dá para Não, desenvolver, concordo. né? É, Aprimorar. com certeza, com Aprimorar também, certeza, né? né? Aprimorar. O aprimorar é legal. E o fracasso? Vamos ser mais radical agora. E o fracasso? Como que ele entra na sua vida? Como que você lida com ele? Já Eu, teve algum, assim, como não. lidou com ele? Acredito É que sim. assim, ó, Como sim, lidou? na verdade, antes da Vendrata, algumas associações que eu fiz, mesmo sendo funcionário,
E eu consegui a pachorra de quebrar sem ter tido empresa, né? Então, assim, era uma empresa que eu trabalhava, sou amigo dos donos até hoje. Alguns próximos falaram: ah, você foi enganado. Não, se voltasse naquele tempo, com os elementos que eu tinha, eu tomava a mesma decisão. Mas, em um determinado momento, na oportunidade de abrir um negócio e almejando me tornar sócio, abri um CNPJ no meu nome. Passou 2 anos, essa empresa quebrou. E eu quebrei sem ter sido dono, porque eu só estava facilitando e falei, pô, eu vou abrir aqui, se isso aqui der certo, daqui a pouco eram em 3 sócios, eu estou junto com os caras, e a gente vai crescer junto, mas veio aquela crise de 2012, arrebentou com a empresa e não teve o que fazer. Então eu passei 2, 3 anos lidando com um oficial de justiça de dívidas que não eram minha, mas Caramba. a hora que tinha 2 CNPJs, a hora que um ficou sem pagar as contas, o banco já tinha considerava, uma faturava para essa empresa beneficiava o material, faturava para outra. O banco que ele fez? Considerou o grupo econômico, eu vou cobrar todo mundo, né? Então eu falo que eu quebrei sem ter sido dono, né? E então eu tive que lidar com o oficial de justiça, eu tive que lidar com advogados para fazer pedido de exclusão do polo passivo. Não, essa dívida não é dele, ele estava envolvido, mas isso aqui é da... E por anos, né? Com nome sujo, sem conseguir um crédito com o banco. E isso, naquela época, até me revoltava um pouco. Mas eu não era uma revolta de culpa, porque eles fizeram isso comigo. Não, eu sabia exatamente. Eu vi o que aconteceu com a empresa, eu vi os donos se esforçando até o último minuto. E por isso, eu fui um dos caras que tranquei o portão junto com eles no último dia, demos um abraço em cada um, cada um foi para sua casa. E aí, por um tempo, eu falei assim: nossa, será que eu fui bobo? Será que eu fui inocente? Né? E aí, depois de muito tempo, eu entendi que isso era só um treinamento pelo que estava por vir. Né? Então, É porque assim, foi 2012, né? 2012, 12, né? 13, Aí eu 14. voltei a trabalhar como funcionário, trabalhei em empresas, só que eu já tinha um nome, já tinha um trabalho reconhecido. Então eu já entrei como gerente geral numa outra empresa, fiquei Ah, 2 anos, depois eu entrei em outra, foi essa. Aí eu fiquei 5 anos e dessa empresa que eu comecei a abrir um pouquinho mais, é o quê? Fui para a China, tocava feira, comecei a conhecer representantes, comecei a me envolver com o resultado de vendas e não só aquele cara de custo, planejamento, gerência financeira, gerência administrativa. E esse cara se tornou meu sócio no começo da Vendrata, em que ele produzia uma linha exclusiva para mim e vendia só para gente, então isso deu uma deslanchada, né? Então, assim, cai naquilo que você falou, da network, da importância de ter relacionamento e manter as portas abertas. Só que esse cara que me ajudou a alavancar muito no começo da Vendrata, ele me contratou pelo trabalho que eu tinha feito nessa outra que quebrou. E ele sabia, porque ele era amigo de um dos donos, e falou assim: não, esse cara aguenta pancada. Não, esse cara tem couro grosso. Se isso aconteceu, ele ficou lá até o final e ele vai me ajudar. Então você vê que as oportunidades elas não acontecem por acaso, né? No fundo, tudo tem um repertório. Então, o fracasso para mim, ele é uma oportunidade de crescimento, né? Dói, mas quando passa, você está muito mais forte. E ele passa. É. Nada resiste ao trabalho. O fracasso ele não é permanente, ele é um momento. Nossa, tô quebrado. Cara, você não é quebrado, você está quebrado. É só não fazer as coisas que levou até esse resultado e fazer coisas novas. A gente é Né? muito louco se falar que o fracasso é uma oportunidade? Eu não vejo dessa forma, porque É. os maiores crescimentos, os maiores saltos que eu tive foi sempre após um grande fracasso. Então, esse é o ponto. O fracasso, será que ele é a oportunidade da gente. Aí tem dois pontos. A É. pessoa que vai levar o fracasso como aquela, o fim do mundo, e a pessoa que vai levar o fracasso como uma oportunidade de recomeçar. Eu vejo assim, Luiz, na verdade não é a empresa que quebra, é o emocional do dono que quebra. Se a pessoa entender isso e conseguir captar essa energia que é doído, pô, quando a empresa desanda, falta de fluxo de caixa, fornecedor cobrando, dificuldade para comprar material, atraso de pagamentos, é muito doído. Só que isso, existe uma série de fatores que levou a esse momento. E se você não consegue analisar isso claramente e falar assim, poxa, o que trouxe até aqui é isso. Você pode até recomeçar. Chegou alguém, pagou tudo suas dívidas, comprou sua empresa, você tem dinheiro para recomeçar. Se você não mudar aquilo que levou aquele resultado, vai acontecer de novo. Né? Então, assim, não se entregar diante da dor, que é falar, não, eu vou continuar, mas eu não vou dar murro em ponta de faca, eu não vou continuar numa coisa que não está dando certo há muito tempo. Eu preciso me forçar a olhar o que está errado Aprender. e inovar. Como que eu faço isso? Aprendendo coisas novas. Né? Então é por isso que eu acredito que assim, uma das maiores habilidades é nunca parar de aprender. Seja um documentário, seja um vídeo de 10 minutos que você estava na academia e colocou para ouvir, um pouquinho por dia, cara, ao longo de anos,
faz uma diferença absurda, muito mais do que uma faculdade. Eu não sou contra fazer uma faculdade, mas essa pequena coisa de aprender. Às vezes a pessoa ficou na faculdade, aprendeu, só fica se atualizando e fica 30 anos fazendo a mesma coisa. Cara, vai aprender coisas novas, né? Então, assim, o que quebra eu vejo que é o emocional, né? Legal. Porque se você olhar as coisas um pouco de fora, entender que aquilo é momentâneo e se forçar através daquela dor a procurar saídas novas, é onde você inova e com o tempo esse resultado vai sendo coberto, né? Então, mas na hora que passa pela dor, quando a pessoa nunca viveu isso, é muito difícil ter essa resiliência emocional. Confesso que muitas vezes eu me revoltei, muitas vezes eu chorei, Vontade de muitas desistir. ansiedade, pressão alta, é doído demais. Mas hoje eu olho para trás e falo assim, puxa, como o salto veio justamente depois daqueles Se dois, não três anos, fosse aquilo, talvez hoje, né? né? Podia ter me bloqueado É, emocionalmente. Poxa, eu fui me envolver aqui, tive um grande fracasso, voltei a trabalhar para os outros, isso não é para mim, ficar a vida inteira é e nunca verdade. mais empreender. É. Mas o fato de estar constantemente aprendendo, falar, poxa, aqui estava errado. Passou alguns anos, eu comecei a falar assim, nossa, aquela empresa só foi pro buraco porque isso. Eu comecei a perceber que eu enxergava. Eu falei assim, pô, vamos para outro caminho. E aí eu comecei a sondar coisas novas. Aí veio a história do WhatsApp, veio a história do comportamento humano, coisas que, como contador gerente, eu nunca tinha Sim. me atentado. Mas por estar sempre aprendendo coisas novas, me inspirando em pessoas que já chegaram lá, que é quem que você assiste? Quem que você segue no Instagram? Você quer crescer? Se você não está olhando os caras grandes, vai ficar bem complicado. Você tem que, os caras já trilharam um caminho. E aí, hoje, o grande salto da Vendrata falou o seguinte: eu investi muito em mentorias. Só que dessas mentorias criaram essas oportunidades hoje de ter uma prospecção, vamos falar assim, a nível nacional. Ou seja, amanhã é um sábado, eu vou palestrar online para um grupo de 50 empresários do Rio de Janeiro, Que né? massa, que E, honra, hein? Até... e eu falo assim, poxa, né? Mas o que que você vai falar? Eu vou falar aquilo que eles não dominam. Tem empresários que faturam 10 vezes mais do que eu lá. Só que eles não vendem R$ 1 por WhatsApp. Então, aquilo que eu carrego é interessante para ele. O empreendedor está sempre procurando canais de vendas, novas oportunidades, né? E eu vejo um cara que fatura, às vezes, sei lá, 10 vezes mais do que eu e é ensinável a ponto de ele sentar e falar, deixa eu ver o que esse cara está falando, que isso aqui eu não exploro. Não tem como dar errado. Você está sempre explorando, você está sempre buscando, né? Então, o fato de buscar conhecimento, envolver com pessoas que você se inspira, tá falando, não, esse cara que faz muito sentido que ele fala, eu quero estar perto dele, ele tem algum evento? E aí cai numa outra resistência, né? Ah, vou pagar para evento, pagar para imersão, pagar para mentoria. Eu tenho uma fórmula que é muito simples. Olha os frutos do cara. Ele vive o que ele ensina ou ele é um empreendedor de palco? Se ele vive o que ensina e ele já trilhou um caminho muito mais longe da onde eu consegui chegar agora, se eu encostar no cara, eu vou aprender, eu vou economizar anos. Então eu vou pegar o atalho através do conhecimento dele. Mas quando você fala assim, viu, paga R$ 20.000 para ir num evento e ficar numa imersão de 2 dias com um cara assim, sem assado. Muita gente pula da mesa e fala, você é louco! Não sei o que lá. É, Se eu falar para você que eu já investi R$ 50.000 numa mentoria, eu não contei nem para minha esposa isso. Eu falei assim, não, se der errado, ela vai me bater. é. E hoje eu falo, poxa, como que você palestra com os maiores do Brasil? É justamente por essa coragem, mas saber selecionar, né? Cara, e que honra ter você na mesa comigo aqui. Eu tô só, ó, pega aí, Rô, vai anotando aí, ó. Cara, muito legal, assim, é muito conhecimento, né? E, assim, é claro que a gente tem conteúdo para conversar aqui pelo menos umas 8 horas de podcast direto, tá? Mas eu não vou fazer essa tortura com você, pode ficar tranquilo. Eu queria que você deixasse um conselho. A gente sabe o quão difícil é, principalmente em Jaú, Uhum. né? Não, antes disso, eu quero saber uma recomendação que você estava falando, uma recomendação de um livro. O Tá. que você está lendo Ca- agora? Deixa um livro pra gente aí. Cara, todos os que a turma fala de clichê, eu acho que eu já li. É, Como fazer amigos, influenciar pessoas, pai rico, pai pobre. Agora é engraçado, né? Na hora não vem os nomes, mas tá. assim, ó. Não, pai rico, pai pobre. Napoleão Hill, meu, todos esses, tipo Tá. assim, mas isso aqui é livro de autoajuda. Cara, vai ver, se não gostou, larga. Tipo assim, mas muito, o Monge Executivo, Princípios de Liderança, Monge Executivo 2 que tem gente que leu o Monge Executivo e nem sabe que teve o 2, né? Só que eu não li esses livros agora. Esse do Monge Executivo acho que eu tinha 20 anos. Né? Então, essa busca constante de. Eu lembro que eu li um livro, cara, e aquilo mudou tanto a minha visão do trabalho e facilitou e eu ganhei uma promoção por isso. Aí eu falei, opa, peguei o código do livro. Os livros expandem a cabeça e você pode crescer mais rápido. E eu nunca mais parei, né? Mas assim, eu acho que para empreendedor, cara, o sonho grande é muito legal, O porque sonho você, grande. você vê uma trajetória bilionária sendo explicada na sua cara, assim. Você fala assim, meu. E aí você olha à sua volta e você fala, meu, não tem ninguém fazendo isso.
E o pior, o cara ele quer crescer, mas ele não foi ver o que um grande fez. Entendi. E aí eu vejo que é um erro. Né? Um sonho grande. Né? É uma recomendação que eu daria assim, para empreendedor. Né? Se fosse para base, não, Rafa, eu estou querendo começar a abrir minha cabeça, a ganhar dinheiro. Né? Eu não iria por ele porque o cara quer empreender, livro de cabeceira, sonho grande. Perfeito. A gente sabe já como é que é. A gente não precisa nem falar, é bem fechada, bem restrita. E a gente está, de alguma forma, tentando quebrar esse paradigma de Sim. dar boas-vindas aos novos empreendedores, né? Sim. Eu queria encerrar que você deixando um conselho, né? Como seria um conselho seu, talvez para você lá no começo, né? Uhum. Como seria a sugestão para os novos empreendedores, para a pessoa que está vendo esse vídeo hoje com a gente e está com aquela vontade, mas tem aquele medo, aquele receio? Qual dica você daria? Cara, seu bolso nunca vai ser maior do que a sua mente. Né? Vamos voltar bem no auge, né? Caiu a chave aqui. Não, imagina, pode voltar desde a resposta. Tá. Vamos lá. Qual que seria um conselho? Seu bolso nunca vai ser maior do que a sua mente. Se você não expandir aqui primeiro, os resultados não vão acontecer. E como que você expande a mente? Aprendendo. Buscando coisas novas, novos conhecimentos, se conectando com novas pessoas, participando, seja de eventos presenciais, seja de eventos online, mas sempre está buscando. Porque às vezes a pessoa lá quer o resultado e fala, não, se eu tiver o resultado, aí eu vou ter tempo. Não, é o contrário. Né? Às vezes eu lido com confusão nessa cultura de empreendedorismo, intraempreendedorismo, chegam algumas pessoas e falam assim, mas se eu ganhar tanto, eu faço isso. Eu falo, cara, é o contrário. Mostra. E aí você cobra. Se o cara não reconhecer, mas aqui não tem reconhecimento, vai para outro. Você já aprendeu, você já fez, você sabe o resultado que você dá, vai para outro lugar que reconhece. Mas primeiro mostra. Né? E eu vejo que às vezes a pessoa fala, não, eu também fazia isso se eu ganhasse X. Cara, mostra, faz, pega a oportunidade, aproveita, faz acontecer, puxa no peito. A hora que todo mundo está querendo pular do barco, se mostra diferente. Pequenas coisinhas assim faz uma mudança completamente no rumo da vida da pessoa. Né? Então seria a principal dica seria essa. Falando em coisa boa, não podia faltar a Jal Norte, é claro. Quem aí não gosta daquele aperitivinho de milho, mostarda e mel, amêndoa defumada, é isso mesmo, o que a gente fica petiscando aqui. Jal Norte é um ícone da nossa cidade. Vocês não vão ficar de fora, né? E ela também apoia o Fala Comigo, Jaú. Tá com seu óculos velhinho ou precisando trocar e renovar a sua armação? É claro que vai ser na Ótica Parense que você vai passar. Várias grifes, modelos, lançamentos que não acabam mais. É isso mesmo. Quer fazer aquela manutenção do seu óculos usado? Passa na Parense. A Ótica Parense também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E agora é com você que quer presentear seu filho, sua filha, ou vai naquele aniversário, quer levar uma roupa de qualidade e ainda não sabe onde comprar? É claro que é na Caramelada. Pode ir lá que a Flávia vai fazer um precinho legal para vocês. Roupa de qualidade, várias marcas com preço que cabe no bolso. Não dá para perder, né? Caramelada também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E agora eu quero dar um recado para vocês. Vocês que estão procurando dar aquele tapa no visual, ficar ainda mais bonito, é claro. Eduardo Frois, o melhor e mais conceituado cabeleireiro aqui da nossa cidade de Jaú. Tá vendo esse trato aqui? Essa rejuvenescida que o Luizão deu? Eduardo Frois, é claro, corre pra lá e tô sabendo que vai ter precinhos especiais. E o Eduardo Frois é uma empresa que também está com Fala Comigo, Jaú. Quer manter aquele corpinho sarado e ainda não sabe como? Eu não preciso nem falar que é pra ir no Tito Coló, né? Lá você vai ter, além de um preço excelente, excelentes profissionais para orientá-los em como entrar no shape para 2024. Vocês não vão perder, né? A Academia Tito Coló também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E falando em energia boa, não podíamos deixar de fora o nosso incrível parceiro apoiador, a Rádio Energia. É isso mesmo, além de ser extremamente conceituada na cidade de Jaú, ela também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú.
só aulas hoje, hein? Rafa, eu agradeço de coração a vinda, o tempo seu dedicado com a gente, a aula fornecida para nós. Tenho certeza que isso vai agregar muito na vida de muita gente, incluindo a minha. Quer mandar um abraço para alguém, um beijo? Cara, minha esposa, né, que hoje é uma sexta-feira, 8h30 da noite, e quando eu Pois falo, é. poxa, apareceu assim, ela fala, vai, é importante, eu sei o que você está levando para as pessoas, vai lá. Ela tá com a nossa pequenininha agora em casa, esperando uma sexta-feira, então assim, Legal. um beijão para minha esposa Nath, né, uma apoiadora incondicional. Se não fosse isso, eu tenho viajado muito, com uma filhinha de 2 anos, isso gera alguns desafios, né? Com certeza. Mas ela entende claramente, já teve vezes que ela falou assim, não, você vai. Mas nossa, parece que não. Você vai. Ela entendeu o lance do propósito, né? A base, né? Então, a base, né? E a base não é uma coisa assim, né? A base ela tem a ver também com foco, né? Eu acredito que se eu tivesse na idade que eu tô, sem a base, talvez eu não conseguiria canalizar tanta energia para o que eu estou fazendo, né? E então eu vejo assim que, independente do seu estado, seja civil, coisa assim, a família ela é a base, né? Para que você possa canalizar a energia que precisa para aquilo que você realmente acredita no seu coração que tem que fazer, né? Legal. E, Luiz, queria agradecer pelo convite, é uma honra, eu amo essa cidade, né? E me inspira demais ver pessoas furando a bolha, né? Poxa, por que o Luiz, que tem uma empresa, vai fazer um podcast com outro empresário para falar de empreendedorismo, né? Então a gente começa a perceber assim a missão por trás disso, né? Então eu tenho que agradecer, queria muito que mais pessoas na cidade se levantassem com o mesmo intuito, de se conectar, de fazer network e de aprender e de trocar ideia, que com certeza nesse processo aqui eu estou aprendendo com você. Por exemplo, não conhecia essa estrutura aqui, Claro. né? Aprendi algo novo, a gente trocando ideia. Eu vejo que as minhas dificuldades no começo também foram as suas, me mostra que eu não estou sozinho. Isso vai falando assim, poxa, faz parte do processo, não é uma coisa minha. Então, essa troca de aprendizado é muito importante para mim. Queria te parabenizar e agradecer pela oportunidade de estar trocando ideia aqui também. Não, que é isso, nós que agradecemos. E um ponto que é extremamente importante colocar, eu acho que são as pontes que estão sendo feitas. Eu acho que nós estamos quebrando um paradigma em Jaú. Sim. Nós estamos se movimentando algo que nunca teve, né? Que a gente estava comentando, todo mundo sempre destacou, martelou. Agora não, você é sangue novo e eu sou sangue novo. Sangue novo não tem a ver com idade. Com certeza. Sangue novo tem a ver com mentalidade. Então, assim, nós estamos abertos. Então, você, empresário, empreendedor, vamos se conectar, vamos se juntar. Não existe rivais a ponto de um não olhar na cara do outro. Todo mundo tem que dar mão para todo mundo, né? certeza. Todo mundo tem espaço para brilhar, todo mundo tem espaço para vender. Então, acho assim, você que está ouvindo isso, está assistindo com a gente, vamos se unir, vamos aproveitar, né? Vamos se dar a mão, vamos mostrar que já o pode ser diferente. Muito do potencial que você falou, já o tem esse potencial. Então, vamos botar para acontecer, né, Rafa? Cara, é incrível que quando eu trago pessoas de fora, né? Às vezes pessoas vêm passar comigo. Tem uma produtora minha que cuida de toda a parte de estratégia do Instagram, Rafa Vendrame, né? E ela veio passar uma semana aqui e falou, cara, essa cidade é um sonho. É tudo organizado, não tem isso de problema, não trânsito. Claro que ela não conheceu Claro. o centro ali já. Claro. Mas, cara, comparado a uma grande cidade, não tem nada a ver. Ela falou assim, poxa, tem lugar bacana, tem lugar não sei o que lá, é bonito, né? E aí a gente fala assim, às vezes a gente tá aqui, a gente fala assim, a gente olha, começa, como a gente viveu aqui, a gente vê mais os problemas, né? Sim. E aí eu falo assim, tá, por que isso aqui não tá explodindo? Por que isso aqui não tá crescendo? Por que isso aqui não tá virando referência? Por que a cidade do lado tem metade da idade da cidade e tem um PIB per capita maior que o nosso? Não faz sentido. Então eu vejo esse potencial armazenado, esse potencial represado. Mas a hora que a mentalidade, construindo essas pontes, isso vai furando essas pequenas bolhas, eu tenho certeza que a hora que o rio fluir, não tem mais o que segura, porque tem muito potencial. Cara. E tá acontecendo, hein, Rafa? E tá acontecendo. Bom, agradeço mais uma vez, então. Quero mandar um abraço especial pra Mari, que foi a que fez a ponte. Legal. Tá? Ela que fez a ponte pra gente conseguir falar com o Rafa, e o Rafa vir aqui com a gente. Um abraço pra todo mundo da Vendrato também. Falar aqui, eu tô de olho em vocês, hein? Eu acompanho todo o conteúdo que vocês fazem aí, eu tô de olho. Olha a responsa. Legal. E é isso aí, gente. Vamos finalizar então mais um episódio do Fala Comigo Jaú. Novamente agradecer os excelentes números que estamos tendo. Obrigado por cada curtida, por cada comentário. Vocês são incríveis. E não percam logo mais o próximo Fala Comigo Jaú.